Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial sobre a Febrabantech de 2025, aqui no canal da Cadimotech Ventures. Eu sou o Gilberto e minha missão na Cadimotech não é só investir em startups, mas também trazer conteúdo relevante e contribuir para o fortalecimento desse ecossistema de inovação, startups e fintechs, né? Então, hoje eu tenho a honra de receber dois convidados muito especiais. Pedro Moura, representante da Forest, campeã da Arena Fintech desse ano, figurinha carimbada desse canal aqui com vários vídeos, afinal, ele é uma das investidas do portfólio da Cadimotech, e Bruno Diniz, né? Outro nome renomado aí do mercado de fintech, né? Do mundo de inovação financeira, autor de livros já não é a primeira vez que ele media e comanda essa arena da Febraban Fintech, membro do Open Finance brasileiro, né? O membro, como vou dizer, ele é o autoridade independente, né? Conselheiro independente, isso. Exato, nosso conselheiro independente. Então, e você que não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e também acompanhar a newsletter da Cadimotech, porque isso é o que faz esse algoritmo aí, né, ter que ser alimentado, receber, né, ser nutrido para poder conteúdo para chegar para mais gente. Então, primeiro, Pedro e Bruno, eu queria, antes da gente entrar na parte técnica, falar do evento e tudo mais, eu queria que vocês falassem um pouquinho fora do crachá profissional. O que vocês gostam de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? E como é que foi a trajetória até aqui? Bom, Pedrão, quer começar? Vamos lá. Tô dormindo pouco, sou pai do Davi de 2 meses e da Luna de 3, então minhas atividades estão ao redor disso. Mas no lado pessoal, eu cresci jogando esporte, joguei tênis de mesa a nível nacional no Brasil, no Nordeste. Joguei voleibol pela universidade aqui nos Estados Unidos, então esporte é algo pertinente na minha vida. Então sempre tento estar fazendo caminhadas na montanha, ensinando minha filha a andar de bicicleta, estando no parquinho. E recentemente eu descobri aí o pickleball, que que nem a febre do beach tennis, só que adaptado aqui para os Estados Unidos. Mas eu ouvi dizer que no Brasil está pegando essa febre também. E como eu cheguei até aqui? Eu sou original de Natal. Vim para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos de idade. Um pouco minha história é parecida com vários imigrantes latino-americanos que vêm viver o sonho americano. Terminou que eu estudei Economia e Relações Internacionais na Universidade da Califórnia, Davis, aonde tentando colocar minha própria máscara de oxigênio, entrei no mercado financeiro tradicional. Trabalhei no Chase, no Morgan Stanley, vi que os produtos ali não estavam adaptados para as pessoas do dia a dia. Intelectualmente interessante trabalhar nessas grandes marcas americanas de bancos financeiros, mas muito distante da minha realidade, ter crescido classe média baixa no Nordeste, ter vivido como imigrante nos Estados Unidos, até cheguei a estar indocumentado por um período de tempo. Então, acesso a produtos financeiros sempre foi um desafio e aprender sobre a linguagem do mercado financeiro para poder construir meus sonhos, os sonhos da minha família. Então, por um tempo eu trabalhei numa startup da Universidade de Stanford de crédito para a população latina nos Estados Unidos, uma startup que terminou sendo listada na Bolsa. Passei quase 7 anos por lá. Experiência incrível. Voltei para fazer mestrado na Universidade de Berkeley, onde queria explorar empreendedorismo com uma forte pegada de impacto social no mercado de fintech, mas queria aportar meu grãozinho de areia no ecossistema da América Latina. Então, foi daí onde começa a Flourish, depois de várias mudanças. Hoje somos uma plataforma de engajamento e lealdade para bancos para ajudar pessoas. Então, a missão ali da onde eu vim, da minha história, de querer ajudar pessoas, isso continua através do produto, mas hoje a gente tem uma infraestrutura bancária para fintech e bancos para ter mais clientes leais e engajados. Então, como fundador, minha história pessoal e a empresa estão altamente interconectados. Bom, eu sou o Bruno Diniz. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Eu faço isso muito a trabalho e acabo também aliando isso à minha vida
particular aqui, então é uma coisa que eu gosto bastante de Eu já vi fazer. você em Miami, em Las Vegas, em Em São alguns Paulo. lugares, Estados Unidos e outros. Então, assim, é sempre bom. Compartilho disso aí que eu sei que o Giba gosta bastante também de viajar. Mas, além disso, no tempo livre, eu gosto muito de ler também e de escrever. Tanto que eu tenho meus livros publicados. Então, tenho 3 livros que acabaram se tornando best-sellers, todos voltados à área de inovação financeira. Um chamado o fenômeno fintech, o segundo, a nova lógica financeira, e o terceiro, a era da criptoeconomia. Então, tem uma coluna na Exame também, onde eu escrevo sobre inovação financeira, e meu podcast, que é o Fintech Talks, onde eu recebo semanalmente também mentes lá do mercado financeiro, sempre trazendo as últimas tendências e inovações também. Então, assim, minha carreira veio basicamente, eu fui criado no mercado financeiro tradicional, então eu entrei ali pela porta do Unibanco, pelo braço da seguradora do Unibanco ali como trainee, galguei depois fusão com o Itaú, então trabalhei depois na área de Wealth Management, trabalhei em alguns outros bancos de médio porte, como é o caso do Indusval na área de corporate, e na área de corporate ali, barra IB do Modal, que foi a última instituição que eu participei, que eu trabalhei, antes de me embrenhar no mercado financeiro mais com viés de inovação, coisa que eu faço aí desde 2015. Então, estou há 10 anos com minha consultoria, que é a Spiralen, e é assim que a gente tem desenvolvido por aqui. Muito, muito bacana ouvir essa parte de vocês aí. Todo mundo aqui a gente curte, acho que esporte, né? E viagens são coisas que a gente. Quem não gosta, né? Eu também. Eu conheci também o Bruno fora do. Bom, ambos, né? Ambos eu conheci fora do Brasil, né? Conheci o Pedro no Vale do Silício e o Bruno eu conheci em Londres, né? Então vou falar o quê, né? Pô, super bacana ver a história de vocês. O Pedro já conhece um pouco mais, já esteve aqui presente no canal algumas vezes, né? É muito interessante também ouvir sua história, Bruno, saber todo esse viés aí de ter atuado em vários bancos, né? Indusval foi um cliente, a minha história pregressa, né? Só que a gente não teve contato lá, mas foi um banco que eu atendi no passado numa empresa que eu fui um dos sócios, né? Bom, Pedrão, primeiro pergunta para você. Qual é a sua expectativa mais uma Febrabantec, né? E qual a sua opinião também sobre o evento? E dica você dá para os empreendedores que querem conquistar seu espaço no mercado brasileiro? Porque você saiu aí dos Estados Unidos, né? E como você falou, você queria não perder a sua conexão com o mercado e está conseguindo, né? Esse espaço, né? Lá, eu diria, é o evento, né? Onde tá todo mundo, a velha guarda, a nova guarda, provedores, bancos, é algo de magnitude, não sei, o Bruno sabe os números melhor que eu, mas 50 mil pessoas é incrível, muito único. O Money 2020 é uma fração do que é aquilo, então, para mim, tendo no Brasil clientes como Carrefour, PicPay, Quista e sabendo da importância do Brasil para impactar pessoas e a inovação que está rolando no Brasil é o local onde você tem que estar, né? E coloca a cereja no topo disso, da gente, nos últimos 2 anos, criou uma marca muito forte no Brasil de poder unir impacto com sustentabilidade do negócio. Então, tá no palco no Arena Fintech foi algo incrível, mas eu acho que em termos mais práticos, né? Onde os nossos clientes estão, é onde nossos parceiros de integração técnica e distribuição estão, e é onde nossos futuros clientes estão. Então, eu acho que relacionamento é algo super importante. Então, aquela hora ali antes do Febrabantec abrir para o público, onde você está conversando com outros provedores ali do lado, tomando um cafezinho, é uma das horas mais ricas e é onde você encontra todo mundo sem ter que estar naquela guerra do Zoom, horário, quando você está quando eu estou em São Paulo, é difícil encontrar todo mundo ao mesmo tempo. Então, para mim, é o evento onde você deve estar. Você tem, como fintech, você tem o olho no mercado brasileiro. Muito bom, Pedro. Realmente, esse networking que você falou e todo mundo está lá é algo que é uma marca mesmo da Febrabantec. Em todos esses anos, eu fui expositor lá 2 décadas e era o momento que eu via todos os meus clientes, né? Era um momento de marca. Então, acho que você que é fã de fintech que está assistindo esse bate-papo, é isso que eu acho que é uma grande entrega da Febrabantec. A Eu diria também, é intimidante, né? Para a gente, tipo, 3 anos atrás, a gente tava primeiros casos de uso no Brasil ali, e depois, 2 anos depois, tipo,
Você já começa a ter amigos, pessoas ali ao redor, você já se sente que você pertence ao ecossistema, mas como primeira vez pode ser bem intimidante, mas é onde você precisa estar no final do dia. Sim, sim, pela grandiosidade dele intimida, né? Você fica, eu ouvi isso de founders já, né? O ano passado um founder para mim relatou, cara, eu tô me sentindo minúsculo, eu tô me sentindo um nada, né? É, é difícil que você olha aqui, aqueles, eu acho que também tem uma coisa muito em algumas empresas de querer mostrar a sua força, né? Até com impacto econômico, né? Que não necessariamente é a realidade do mercado. Acho que a gente que está aqui inserido no mercado financeiro, acho que o Bruno, que também está aqui comigo no mercado brasileiro há mais de década, né? Ele sabe disso. Você tem players relevantes no mercado financeiro que os stands não refletem quem eles são, porque eles estão muito conectados com todo mundo e tem empresas com alto faturamento que não tem um stand que reflete quem ele é. Mas o brasileiro também ele tem essa coisa um pouco da ostentação, na minha opinião. Então, assim, de novo, aqui eu não faço esse. Eu acho que o bom do canal aqui é que a gente não tá aqui em busca de audiência e agradar a todos, né? É bater o papo na real, né? Eu acho que o Bruno, eu vou mandar outra pergunta, a próxima pergunta para ele, mas eu acho que vale a pena ouvir dele também o que ele acha sobre isso, né? E a minha próxima pergunta para ele é: você como mediador da Arena Fintech, né? Que teve duas campeãs, né? Flourish e Judith, né? Eu queria que você comentasse, né? Um pouquinho o que você vê da atuação, viu da atuação das duas soluções, né? Porque pô, foi importante, né? Tiveram lá, mas também um pouquinho sobre isso que essa provocação, né? Do mundo ostentação brasileiro, né? Boa, não, legal. Falando um pouco antes até sobre o evento, tá? Minha relação com o evento já é assim, ele é já de alguns anos, desde a época que era CIAB, né? Ele antes se chamava, era um congresso de tecnologia bancária, assim, poxa, tem mais de 30 anos, então, assim, é uma longevidade que você não costuma ver dentro de eventos desse tipo. Geralmente muda de mão, né? Mas eu acho que o grande elemento aqui é porque acaba sendo um evento âncora, da Febraban, e aí ela acaba trazendo todo o ecossistema bancário brasileiro, que é um dos mais fortes do mundo, dos, né, mais lucrativos e tudo mais. E aí todo mundo que quer fazer negócio do mercado financeiro acaba tendo que participar ali. Então vira uma coisa bem agregadora do ecossistema, né? Mas eu comecei o relacionamento com eles em 2016, quando eles começaram a abrir o espaço para fintechs ali. Então, a minha empresa, ela já foi ali a apoiadora do espaço. Aí, em 2017, a minha empresa foi contratada para poder rodar o hackathon deles. Então, existia um hackathon CIAB Febraban, que se chamava. Então, a gente fez 2017, 18, 19. A gente ia fazer o 20, mas aí veio a pandemia. E aí não teve. Foi duas edições que aconteceram online, então 2020 e 2021, e depois eles acabaram deixando de lado o hackathon e a gente passou a ser contratado para tocar toda a programação do palco fintech, da Arena Fintech, né, que veio com essa ideia de ampliar ainda mais o espaço para novos entrantes, como é o caso das fintechs ali, com um valor subsidiado para que elas possam adquirir ali um espaço, né? Porque comparado com outros espaços ali fica bem subsidiado. E uma troca que elas fazem vocês também viram insumo daqui, então vocês participam, o que é bom para eles também, né? Que vocês participam da competição, vão ser analisados aqui para uma comissão de jurados, duas comissões, né, uma comissão prévia, que chega em 12 nomes, e esses 12 nomes sobem e apresentam. Então, a gente está tocando 22, 23, 24 e 25, essa dinâmica. E nos últimos 2 anos aqui, a gente teve o Pedro e o pessoal da Flourish sendo bicampeões aí. São sempre duas fintechs vencedoras, né? Então, é muito legal, é um processo que dá uma visibilidade muito grande. Eu acho que todo mundo está disputando por, como você falou, às vezes os caras menores se sentem muito pequenininhos, mas qualquer chance que você tem do holofote estar em cima de você, seja porque você mandou bem e ganhou o prêmio, ou mesmo por estar nesse destaque entre as 12, já te ajuda bastante, né? Então, e foi legal ver os vencedores impressionaram bastante aí o público, né? E fazendo uma reflexão sobre a ponderação que você fez, Diba, eu entendo que é o momento que todo mundo guarda o seu dinheiro para fazer uma ação de marketing mais ostensiva que elas puderem, né? Então, é o principal evento. 58 mil visitas agora, foi recorde agora no 2025. E eu posso dizer, eu falo pro pessoal, acho que vocês falam
pouco que é um dos maiores eventos do mundo, tá? Dentro dessa vertical. Eu já fui em outros que podem circular bastante dinheiro, mas não dá tanta gente, que acaba sendo um ponto aí que a gente não pode perder de vista. Não, muito bom, Bruno. Pô, super legal. Eu não tinha noção que você desde 2016 tocava. Eu me lembro quando o espaço de fintech começou. Pô, me lembro de startups como a Foxbit, né? Quando ela apareceu no Sim, fui ali espaço. também dando. Sim, eu me lembro da Intu, né? A Intu ainda bati vários papos com eles. Eu lembro desses caras que começaram lá, porque, inclusive, o sócio da Foxbit, um dos sócios que morreu, né? Eu conheci ele O na. Guto, é. Exato, eu conheci ele no. Conheci, conversamos depois, né? Quando era SEAB, né? Sim. SEAB vinha de o AB era de automação bancária, né? A conferência, Convenção. sei lá, de automação bancária. A Conferência da Indústria de Automação Bancária. O nome É era, uma coisa né? assim, é. E aí teve toda essa mudança, né? Entendo o que você falou, realmente isso é guardar o seu dinheirinho para mostrar para o mercado, né? É que é aquilo, né? Tem muito cara que não está guardando dinheirinho, né? Foi o dinheiro do investidor, né? É o dinheiro do investidor, né? Tem uns caboclos ali que pegou muito capital, né? E falou, vamos lá, né? E acho que tem que otimizar e fazer valer esse dinheiro, né? Verdade. Mas eu acho que o trabalho que você está fazendo é fantástico, né? Eu já entrevistei outros ganhadores que passaram por aqui no canal, né? Nesses últimos anos, e acho, pô, é um trabalho que você está fazendo que é super bacana e está valorizando esses novos entrantes, né? Acho que todo mundo fala, né? Os bancos, né? Tem essa coisa a gente teve esse movimento de fintechs entrando, democratizando o crédito, e também precisa de novos players, né? Que tragam essa inovação, né? Então, isso tudo só vai beneficiar o mercado que sabe que o nosso mercado tem muita coisa ainda para evoluir, né? Ainda falta Sim. muita solução e mesmo com a bancarização, a gente sabe que tem mercados desassistidos, né? Mesmo com toda essa evolução que a gente tem financeira nos últimos anos. E o evento, assim, não tenho toda essa experiência que você em eventos externos, eu tenho mais só a Money Europa e o K-Fintech Week, e realmente, a Money Europa eu acho um evento bem grandioso, eu acho que o espaço maior que o da Febraban mas realmente o que você falou, não tem 58 mil pessoas no evento, mas o impacto de estar global, né, eu acho que isso falta um pouco no Febraban Tech, né? Esse olhar global, né? Esse Brasil, né, com essa coisa muito fechada, né? Pedro, agora com você falando de novo da Forest, né, que conquistou esse bicampeonato, né? Queria que você explicasse brevemente, né, o propósito da Flourish, né? E como você tem ajudado as suas financeiras a engajar os seus clientes, né? E mais no momento atual, né? Unindo, enquanto eu conto da Forte, unindo um pouco o Febraban, né? Você tinha a abertura, foram os presidentes dos maiores bancos do Brasil. Tava lá a presidente do Banco do Brasil falando: uma das nossas metas é entregar um banco para cada cliente. Aí você escuta o pessoal do Itaú falando: não, a gente quer um aplicativo que o cliente se sinta dono dele, não seja só. Então, o tema hoje de personalizar a experiência e motivar o seu cliente é muito pertinente. E aonde a Flourish entra é a gente dar ferramentas para o banco para engajar e aumentar o relacionamento. Então, a gente está resolvendo dores de lealdade e ativação dos seus clientes, utilizando mecânicas de ciência comportamental, gamificação e dados. Então, praticamente a gente embeda uma solução dentro do canal digital do banco, geralmente o aplicativo, onde a gente cria missões personalizadas para o usuário. Então, você pode criar missões tão fáceis quanto uma missão personalizada de cashback com um cliente que acabou de receber o cartão Personalité. Mas também você pode criar missões personalizadas para alguém que acabou de abrir uma conta digital para registrar a chave Pix, para fazer a sua primeira transação do Pix e levar aquela conta para ser a conta principal. E não só receber um empréstimo, fazer um Pix e tirar o dinheiro da conta e usar o Nubank como sua conta principal ou o X Banco como sua conta principal. Então, a gente está ajudando ali com ativação, personalização, dando uma camada de gamificação e lealdade. Então, a gente está trazendo programas de lealdade para uma geração do futuro. Então, hoje a gente já faz isso em mais de 7 países, Gilberto, incluindo clientes como Santander no México, incluindo bancos mais tradicionais na Bolívia, como o Banco Sol, Banco Econômico, algumas instituições de crédito nos Estados Unidos, como a Tricolor, que faz empréstimos de automóvel, no Brasil com cartão do Carrefour,
no PicPay fazendo algo muito, muito legal, que é uma gamificação para destravar novos linhas de crédito. Então, aumentando a utilização do cofrinho, do uso do cartão, do pagamento em dia, para destravar como recompensa no lugar de ser um cashback, um aumento de limite. Então, pensa a gente ali como um cérebro por trás do banco para personalizar e engajar o cliente. Pô, muito legal, né, Pedro? Sempre que eu te escuto, né? Porque essa sua preocupação, né, da personalização, né? Você sempre ir evoluindo, né? O que lá atrás era gamificação, né? Você evoluiu isso, né? E trazendo essa super hiper personalização, né? Que é essa busca de momento, né? E pensa assim, E Gilberto, eu comecei a empresa porque eu queria ajudar as pessoas a pouparem, gastar melhor, a não se endividarem. Mas como fundador, eu preciso, é uma bicicleta, né? Eu tenho um guidão ali, a missão, eu preciso de sustentabilidade. E a sustentabilidade que eu encontrei foi vendendo programas, incentivos de lealdade e personalização a bancos, aonde eu ajudo o usuário final a pagar suas contas em dia, a poupar, a ter acesso a novos produtos. Então, eu estou unindo ali dois jogadores importantes. O usuário final, que eu queria ajudar e apoiar, mas eu preciso adicionar valor ao gerente de cartões do banco. E para o gerente de cartão, ele quer maior uso, ele quer reduzir inadimplência. Então, tentando unir isso, que não é um desafio fácil, né? Como empreendedor que se importa com o impacto social. Então, você tem o beneficiário e você tem quem paga a conta. sim, eu me lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Toda a sua ideia era como educar melhor o cliente, né? Como melhorar para ele aprender mais, né? E você teve que fazer alguns desvios nisso, até para tornar o produto atrativo para as instituições financeiras. Isso é muito louvável, né? E você está conseguindo manter essa sua missão, né? E tem um outro ponto que você coloca, que é um ponto que, quando eu conheci o Bruno lá em UK, a gente debateu bastante, que para mim é importante, né? Quando você fala, e eu acho que quem está ouvindo, né, que os founders, de novo, a persona desse canal são founders, né? E você atende hoje 7 países, né? E uma das coisas que eu debati muito com o Bruno lá em UK foi, pô, a gente precisa de receita forte, né? A gente está passando um momento no Brasil difícil e eu não acho que ele vai facilitar. Não só que assim, eu não estou aqui para fazer história bonitinha, né? Eu acho que o momento ainda vai continuar difícil por um longo período, né? Então, essa ambição, né? O founder que está lá, brasileiro, né? Na Febramatec, né? Ele está muito preocupado com o mercado brasileiro, né? A gente tem um mantra no Brasil de dizer: nosso mercado é grande, 220 milhões de habitantes, tal. Mas o que brinquei muito com o Bruno, né? Pô, Bruno, mas você vê, né? É 7 pedaladas para fazer €1, 6 para fazer $1, né? É difícil isso aí, né? E quando você também faz essa compreensão de multicultural, né? Que você já está inserido, né, Pedro, né? Por viver numa outra cultura, né? Eu acho que isso dá um outro diferencial, né? E aí vem minha próxima pergunta para o Bruno, que encaixa também, né, com essa questão do global, né? Que o brasileiro olha pouco, né? E olhando para o mercado de fintech como um todo, né? O que você acredita que vai ser o grande diferencial competitivo das fintechs nos próximos anos, né? Boa, Giba. Você fala da visão mais internacional, né? Eu acho que ela é super importante, porque a gente ainda no Brasil ainda tem essa pecha, né? De olhar muito para dentro, porque o mercado aqui. E realmente, se o cara quiser endereçar mercado local, ele consegue fazer uma boa operação. Mas até durante os picos que a gente teve de rounds aí de investimento em 21, muito se esperava também que as empresas fizessem uma expansão, pelo menos Latam, né, para poder cobrir aí outros países aqui vizinhos e ter um case mais robusto sem depender só do mercado brasileiro. Eu entendo que, bom, isso é um ponto que começa a entrar cada vez mais na pauta de alguns players. Ainda é muito incipiente no Brasil, a gente tem características diferentes, como, por exemplo, o mercado europeu, onde você já tem que nascer olhando para os lados, né? Mas pensando no que é importante aí para os próximos ciclos, Giba, eu entendo muito que, falando em termos de utilização de infraestrutura tecnológica, a gente vai ver cada vez mais um domínio da IA como algo muito relevante, né? E não é. Obviamente que a gente vai ter muito AI washing que está caindo por terra de vários casos aí de empresas que, na verdade, tem um pelotão de indiano por trás ali fazendo a coisa rodar. Mas eu entendo que vai ser um elemento cada vez mais demandado e os VCs estão olhando, mas aquilo que
Muitas vezes, quando a gente está falando de componentes de AI, a gente também está falando de deep tech, né? Então, é algo que o Brasil, de fato, não tem um edge competitivo, mas isso vai precisar mudar de alguma forma para que a gente consiga acompanhar esse compasso global, tá? Já ganhou um termo novo, né? Eu já vinha falando muito do passado sobre greenwashing, né? Agora você veio com o IA washing, né? E é verdade, sei lá, toda semana vem uma startup falando, buscando investimento. Não, sou startup de IA. Falo, bacana. Guarda, guarda sua IA para você, né? Ela E é tem que um estar interessando próximo. uma dor específica. E se vai usar AI, ela tem que também ter muita clareza e não pode ser papinho, né? E até só complementando, desculpa te ter interrompido aí, Giba, mas um papo que eu tive com o Guga Stocco no final do ano retrasado, que foi exatamente nessa linha, lá no podcast meu, no Fintech Talk, que ele falando assim, ó, daqui a pouco a gente vai ter que começar a analisar muito para os modelos de negócio que estão vindo, o quanto o teu modelo de negócio não pode ser uma feature de uma AI. Então, muitas vezes, ainda mais para onde a gente está caminhando, vão ter caras que não vão conseguir se sustentar se não tiver um componente que vá além só do elemento tecnológico, se não tiver um pezinho regulatório, alguma barreira, algum moat que blinde esse cara para que ele não possa ser engolido por uma IA, né? Já teve até um meme aí um ano atrás aí que era OpenAI just killed my startup, né? Porque quando o cara está construindo algo, ele vê, ele é pro lado, o ChatGPT ganhou uma função nova que pode estar matando, né, a proposta dele. Então, tudo isso tem que ser muito mais pensado hoje, né? Sim, tanto é que virou moda, né? Ah, eu tenho uma IA para poder fazer atendimento, né? Isso aí, eu outro dia tive uma discussão com uma das fintechs que eu sou muito próximo, falei, cara, sua contratação está muito incipiente, né? O cara não está te oferecendo um diferencial, né? Isso vai morrer. Além do que, é uma limitação muita gente no WhatsApp hoje, né? Uma dependência crônica no WhatsApp, o WhatsApp desligou, temos um problema, e não tá difícil ter um problema aqui, o negócio do cara morre, né? Então, esse tem sido um dos casos mais clássicos agora de problema. O cara, ele põe todo o produto dele embarcado no WhatsApp. Tá preso no canal, né? Não tem jeito, você também tem que ter seu canal próprio, né? Tem que ter outras formas e deixar claro isso para o seu usuário, né? Não construir casa em terreno alugado, né? Exatamente, exatamente. E Pedro, né, já pegando o gancho aí do Bruno, né, inteligência artificial, né, que é um assunto que não podemos deixar, né, de abordar, né, como você, né, tá usando, né, a IA dentro do Produto Flourish hoje, né? A gente é algo bem pragmático, Gilberto. É onde a gente coloca mais inteligência no lado de personalização e oferta. Então, como que eu entendo melhor o Gilberto através do dado transacional e consigo guiar a aproximação do Gilberto? Exemplo, o Gilberto tem um cartão, tem uma conta e ele começa a fazer certas transações. Que tipo de incentivo motiva o Gilberto? Vão ser diferentes do que motiva o Pedro. O Pedro lá está comprando em certas lojas que são indicativos que ele tem um bebê. Que talvez um vale-presente de uma certa loja seja bem mais relevante do que um desconto no iFoods. Então, para a gente é entender o consumidor através dos dados transacional e aonde a gente está começando a fazer campanhas a nível CPF e não nível segmento de produto. Então, você começa a criar incentivos e recompensas ao nível CPF do indivíduo baseado em dados, o que trazem desafios regulatórios, de processo, de incentivo dentro do banco, que eu tenho um gerente de cartão, eu tenho um gerente de contas, e eles têm lá as metas que eles têm que bater. Então, eles não olham, não é todo mundo que olha no nível CPF. Então, eu tenho um desafio e tanto, porque por mais quanto eu avanço na personalização a nível CPF, o meu cliente que me compra tecnologia não está pronto para comprar daquela maneira na proposta de valor. Então, eu tenho aí alguns desafios voltados a isso, mas aonde a gente vem investindo e o time vem passando mais tempo é utilizando modelos que já existem, aonde pode ser aplicada a nossa tecnologia, mas criando algo único que ele é empacotado e ofertado. A gente sabe que não tem o skill hoje da gente estar criando modelos, não é o tipo de engenheiro que eu tenho, é utilizar modelos existentes, adaptando a nossa realidade e ao caso de uso que é muito único nosso e diferenciado. Já em etapas futuras, a gente vê funcionalidades que já nascem através disso. Então, a gente está fazendo uma parceria com a empresa de Singapura para revender e ajudar eles com a tecnologia dele, incluindo com a tecnologia da Flourish. Onde a Flourish é gamificação
componentes de segmentação, só que eles têm a infraestrutura de LLMs que lê o transacional seu e consegue ter interação com o usuário final do banco. Então, a gente está colocando isso em oferta conjunto e vendendo os dois unidos. Então, a parte de entendimento dos seus gastos e como você interage com quanto que eu gastei no mês passado, quais tendências, junto com comportamento que você quer incentivar através de gamificação e incentivo. Então, também ser criativo de se unir com outras empresas que têm certos expertise e ter um go-to-market em conjunto. Mas está mudando no dia a dia. Eu vejo uma evolução cada vez mais contínua em como a gente pensa nisso no desenvolvimento de produto. Não só de melhorar, mas da criação de novas funcionalidades que já nascem com AI versus só melhorar as funcionalidades que a gente tem, incluindo AI nela. Então, é um processo contínuo. Não, perfeito, acho que já sai bem diferente do que muitos discursos do pessoal que fala, tô aplicando AI para fazer ações que a gente sabe que não são necessárias, né? Você já deixa bem claro, né? Você está usando ela realmente para análise, construindo, porque está tudo em construção, né? Você, é algo novo, né? Mas você já está testando ela para poder trazer esses novos incentivos, como você disse, para o seu usuário. Então, é E diferente, sem né? falar no dia a dia, né? Em como a gente opera operacionalmente, como o time de vendas, de sucesso ao cliente, de desenvolvimento de produto começa a utilizar os copilots da vida internamente e como líder, como você está incentivando isso e fazendo. Porque cada semana tem uma funcionalidade, uma maneira nova de fazer certas coisas que você está optimizando como você trabalha. Sim, é outra coisa que virou, né, ferramenta nosso dia a dia, né? Eu também, para publicar artigos, eu sempre, hoje tem boa parte do artigo, eu dou a rota para a ferramenta de AI, mas ela me ajuda a compor meus artigos quando eu vou escrever hoje, ponto. Não adianta dizer que eu estou escrevendo ele do começo ao fim como era antigamente, né? Agora as ferramentas, antes de eu passar o artigo para ela revisar, hoje eu já vou dando notas e vou, né, através dela, soltando e montando os artigos, mas sem perder, né, a minha característica. Você falou, você tem que fazer suas equipes utilizarem AI para poder também entenderem como usar melhor e poder aplicar para o produto, né? E fazer a evolução natural deles, ou seja, a AI vai incorporando, né? Bruno, eu recentemente, né, vi aí, né, o seu livro, né, Era da Criptoeconomia, né, que você lançou em 23, né, tá na lista dos mais vendidos, né, da Pulse News, né? E eu queria também que você falasse um pouquinho dessa sua obra, os insights, né? Eu sei que fugir um pouquinho da Ferbantec, mas eu que sou um entusiasta, né, de Web3, não sabia desse livro seu. Fiquei sabendo recentemente, então eu queria que você desse uma palhinha para a gente também. Boa, legal, Giba. Bom, como você falou, esse é um livro que eu lancei em setembro ali de 23. Ele acaba que tanto que eu coloco bem claramente que ali a ideia não é tentar te explicar como comprar e vender cripto, nem te mostrar qual vai ser a próxima tendência de cripto para ser comprada, assim, mas é muito mais em mostrar os pontos de contato onde o mercado financeiro tradicional converge com a realidade e com o ecossistema e infraestrutura cripto, né? Então, por aí a gente já tem várias conversas que hoje são muito maduras sobre stablecoins, por exemplo, cada vez mais adentrando, muito mais falando como que toda a infraestrutura cripto é a base para uma infraestrutura 2.0 do mercado financeiro, na próxima infraestrutura que está sendo adaptada dentro do mercado financeiro. É muito mais com esse viés do que às vezes um viés que a gente acaba vendo que é mais maximalista, seja para o lado do Bitcoin ou um pouco mais libertário no ponto de vista até anárquico, diria, em alguns casos, mas nesse caso é muito mais tentar conciliar a visão e mostrar o que é mais prático e que já está acontecendo para que a gente tenha uma evolução do panorama financeiro atual, entendeu? Recomendo a todo mundo ler aqui também o livro. Tá adicionado no meu to-do, né? Tô curioso aí também para parar por um tempo e dar uma olhada, né? Tá chegando perto do final e, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que você falou do novo cliente PicPay, mas é mais que um cliente, né? Tem uma colaboração importante entre PicPay e Master, né? Queria que você pudesse explicar um pouco mais e dizer para a gente também se podemos contar com 2026, né? Porque 2026 já acaba aquele incentivo de fintech, né? De estar na arena, né?
Então já é diferente, né? Então estou curioso para saber, né? Podemos contar com você em 2026? Acho que a gente já ganhou uns ingressos, né? Então, pelo menos ingressos a gente já tem. Como parte da premiação, tinha esse elemento aí. Gilberto, primeiro o PicPay e Mastercard é um projeto pessoalmente que eu acho incrível. E para a empresa tem uma mudança de patamar. A PicPay é o segundo maior emissor digital do Brasil. No qual a abertura de cartões e contas digitalmente é o segundo maior. E você tem a capilaridade de quantidade de clientes, principalmente em classe C e D. Você tem um desafio aí incrível de pessoas que estão negativadas, que precisam de um produto de segunda chance. Então, o que a gente está trabalhando em conjunto com a Mastercard, apesar de não só ser em cima do cartão, é como ajudar pessoas através de certos hábitos, como colocar R$ 20 num cofrinho, utilizar, voltar a fazer uma recarga ou pagar aquela fatura do cartão com limite menor, se o limite é tão pequeno quanto R$ 50, e baseado nesses hábitos, você poder destravar novos limites. E a Flourish por trás está sendo os componentes visuais desse projeto, mas o CLA, essa segmentação, parametrização e distribuição dessas recompensas e gamificação. Então, é algo muito, muito legal. Foi lançado já para um grupo ali limitado do PicPay em julho e tem a habilidade de escalar para milhões de pessoas muito rápido. Então, para a gente é algo incrível. O que também tem um marco para a gente é o nosso go-to-market, é como a gente vende o produto também. Vender direto para banco, um a um, vocês sabem muito bem, toma tempo, tem todo um compliance, a baixa de provedor. Então, a gente também está buscando maneiras de escalar a nossa distribuição de produto, trabalhando junto com a Mastercard, já sendo como um produto aprovado da Master que pode ser distribuído para os emissores Master. Então, isso para a gente é uma estratégia de venda e distribuição que não é um canal um a um, é um a vários. Então, isso nos dá capilaridade e isso é um exemplo da parceria que a gente tornou com a Mastercard para a América Latina para distribuir nosso produto. Então, está em trabalho um dos maiores bancos do México também para a gente lançar junto com a Mastercard algo. Então, para a gente ganha escalabilidade e é um marco, é um cliente incrível no Brasil. O Carrefour também tem uma mãozinha da Mastercard por trás, então eu continuo buscando esse tipo de parceria. Exemplos aqui, vem também possibilidade de distribuir através de DOC, de Matera, de outras instituições que vendem infraestrutura, mas não tem o nosso módulo. Então, eu acho que isso é algo importante para a gente para o próximo ano, é essa distribuição e como a gente aprende a vender através de terceiros que vendem uma solução em conjunto. E 2026, certeza, vou tá por lá. Aí a pergunta é com quantos produtos, em qual configuração, né? Com essa parceria nossa com o pessoal de Singapura, eles têm outros produtos, então como que a gente traz para o mercado maior valor do que só ser uma plataforma de gamificação e personalização. Então, como que a gente vende para bancos ou ajuda os bancos com as dores deles além disso, né? Então, tem muita criatividade aí e aprendizados de estar trabalhando mais no mercado para trazer isso para a mesa. Então, tô animado para terminar esse ano forte aí, continuando construindo casos de uso, mas também expandindo o número de produtos que a gente oferta, já que a gente vem madurando aí como empresa, né? Pô, super bacana então. Então contamos com você em 26. Muito legal ver essa. E antes disso ainda tem Money 2020, né? Que é em algum Sim, tempo. não, tem muita coisa, não, mas é porque assim, quem tá vendo a série de Ferbantec, eu quero que se inspire. Quem não foi no Ferbantec para vir e quem esteve a aprender mais e saber que vai ver a Flourish ano que vem de novo no evento, né? Porque o Bruno já sabe, né? Ele vai estar lá. Ele vai estar lá, não tem, Quero não estar tem, lá não tem também. dúvida. Ele já não tem dúvida, né? Bom, gente, estamos chegando aqui no final. Eu queria que Pedro e Bruno, vocês, super obrigado, né? Mas eu queria que vocês deixassem o último recado, né, para nossa audiência aí. Eu só tenho a agradecer. Acho que de novo vocês estão dando o tempo de vocês para essa troca que eu acho que é muito bom para o pessoal que é founder, o pessoal que é de produto, o pessoal que quer saber mais sobre o que acontece com a Bantec. Não dá para conhecer tudo e ver tudo sobre a Bantec. A gente consegue ter aqui uma audiência qualificada, né? De novo, eu não tenho um canal blockbuster que nem o Bruno, né? Mas a gente, né, faz o nosso barulhinho aqui, né? Então, queria que vocês fiquem à vontade aí para se despedirem aí, né? Bom, do meu lado, agradecer aí, Giba, o papo. Acho que é sempre bom a gente poder falar dos cases legais que estão acontecendo por aqui. No caso aqui da série falando de Febrabantec, mostrar que, pô, é um tremendo de um evento, é um lugar onde você tem que estar 58 mil leads qualificados rodando por ali. Eu acho que tem um valor, né? Então,
Acho que a gente pensar em saber se posicionar também taticamente em eventos que vão te ajudar aí a vender teu produto e falar com as pessoas certas, decision makers, é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. E convido todo mundo também, ano que vem, Febrabantech, Arena Fintech, que é o espaço que a gente toca ali, sempre dando essa visibilidade para as fintechs e trazendo um pouco mais de inovação fora do que acontece só dos grandes bancos, que também é bastante mostrado ali no evento também. E agradecer pela oportunidade de a gente bater esse papo. Foi muito bom. Acho que do meu lado são duas. Um mais tático, pensando em Febraban. É um evento de 58 mil, mas você, como fintech, você tem algo muito específico que você está resolvendo. Então, se você vende para uma área de risco, lá vão estar os 10 diretores principais de risco e fraude dos bancos que você quer conversar. Tem o foco e determinação, senão você vai ficar rapidamente perdido. Ou as 10 empresas que vendem produto de risco, que são seu competidor e o complementar de como ele se posiciona. Então, esse foco pré-evento, durante evento, de conexões é ultra importante. Então, se você está vendo essa série e está pensando em ir para o evento, esse plano de evento, seja validação de produto, seja de vender o seu produto, seja de parceiros, é muito importante, porque rapidamente você pode ficar perdido lá em qual é a sua meta. E eu acho que no mais abrangente a gente trabalha no mercado de tecnologia financeira, que impacta todo mundo, está na fábrica da nossa, está no ADN da sociedade, mas muitas vezes a gente se esquece dos exemplos de Maria, das pessoas na ponta e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, se no seu dia a dia você pode voltar a lembrar o porquê você está criando o produto que você está criando, o porquê você está fazendo o trabalho, isso faz os dias difíceis mais motivadores. Então, para mim, é voltar a lembrar e reengajar a missão que a gente quer ajudar pessoas a construir seus sonhos sem que finanças sejam uma barreira. E como que a gente está fazendo isso, como que a gente volta a fazer isso e buscar os aliados. Então, acho que essa é a mensagem. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Pedro e Bruno, pela presença, pelos insights super valiosos. Fica aí também o convite de novo aí de também se inscrever no Fintech Talks do Bruno Diniz aí, né? Um super cara do mercado financeiro. Acompanhar o Pedro nas redes aí, pessoal, porque falta muito produto de engajamento como o dele em várias instituições aí. Então, você que está assistindo aquela área de produtos, conheça também o produto do Pedro, né? Quero agradecer a equipe também que proporciona ter esse conteúdo ser publicado, editado e tudo mais, né? E a você que nos acompanha, né? Vale lembrar de novo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, seguir a newsletter também da Cadimotec, né? E deixar, né, um comentário, né, sobre o que achou do bate-papo lá na rede para poder também nutrir, né, o algoritmo para ele ir mais longe, né? Então, até o próximo bate-papo aqui nesse canal aqui. Um abraço a todos.